Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nossa primeira videoaula do nosso treinamento. Eu sempre começo essa primeira videoaula falando de mindset. O que é o mindset? Talvez uma palavra um pouco desconhecida, mas voltando isso para a realidade, nada mais é a tua forma de pensar, raciocinar, se é um pensamento fixo ou não, né? O que é o pensamento fixo? Pessoas que têm muita dificuldade de assimilar alguma coisa, de mudar essa estratégia, de mudar essa linha de pensamento, encarar a vida de uma maneira mais transparente, com mais lealdade, com mais estrutura mental para adquirir novos aprendizados, tá bom? Esse é o mindset, então limpa o teu HD, limpa a tua memória aí para que tudo que nós falarmos e ver daqui para frente nesse treinamento pega com amor, com carinho, porque fará uma diferença na sua vida, não só na parte do day trade. Sim, a gente vai entrar na parte técnica do day trade, mas essa primeira analogia que é para a vida, né? Então isso faz todo o sentido do porquê que a gente faz as coisas, ok? Então, mudando essa parte desse aspecto mental, quero entrar também em outra palavra que é um termo japonês, é até tema de livro, né? O autor Keimonji falou sobre o Ikigai. E nós vamos entender o que é o Ikigai, qual é a forma de pensar das pessoas, principalmente da cultura japonesa, né, que trouxeram esse lema para a vida das pessoas, que é um tema muito importante. Então vamos lá entender um pouco mais sobre o que é o Ikigai. Como disse, é um tema que vem aí da cultura japonesa, que nada mais do que a gente descobrir o porquê que nós fazemos as coisas, né? Ou se eu faço o que eu faço, por que faço? Isso é muito importante, né? Ficou um pouco meio confuso, mas é exatamente isso. O Ikigai, em outras palavras, quer dizer a minha razão de existir, minha razão de viver, né? Quando a gente traz isso para o lado do profissionalismo, é importante que nós tenhamos essa consciência, né? O Ikigai, ele traz exatamente um passo importante para que nós possamos descobrir o que, cara? A nossa razão de existir, nossa razão de viver, a nossa profissão, ou aquilo que eu faço com amor e compaixão, ok? Então, se a gente pegar aqui o Ikigai, temos esse desenho importante aqui, logo no centro está aqui o Ikigai, que é nada mais do que a razão do existir, a razão do viver, ou por que faço o que eu faço, né? Então, o Keimonji fala no livro dele, essa temática é importante, que elas são divididas aqui em 3 contextos básicos, né? Nós vamos entender aqui, ó, temos missão, temos vocação, temos profissão e temos a paixão. Quando você começa a descobrir o teu propósito, eu sempre falo isso, que o nosso propósito é diferente de objetivo, que também é diferente de metas, né? O propósito é você fazer o que faz com amor, com paixão, independente dos problemas que virão, independente de todas as adversidades que talvez o mundo coloca contra nós, você vai fazer com paixão, você vai ter motivação para poder acordar de manhã e fazer aquilo com paixão, ok? Então vamos lá. O que está no centro da nossa roda aqui, na verdade? É o Ikigai, é a razão. Mas existe 4 parâmetros fundamentais para você descobrir naquilo que você é bom, o que eu gosto de fazer, que isso pode se tornar uma profissão e você pode ganhar dinheiro. Então, o primeiro passo para você começar a lapidar isso, cara, no que eu sou bom, o que eu posso ganhar dinheiro, ou por que eu estou vindo para o mercado, isso aqui é um parâmetro sensacional. Exemplo, você começa pela missão, olha só. A missão está atrelada com algo sensacional, que é o quê? O que você faz, o mundo precisa? O que o mundo precisa? Você começa a se perguntar. A tua missão está atrelada muito com o teu propósito de vida, né? No trabalho que você está hoje, ou por que você quer vir para o mercado financeiro? O mundo precisa de day trade? A gente começa a analisar isso. Ou o que você faz aí, a tua profissão, ou aquele talento que você tem dentro de si, que está desde a infância inflamado. Se você tivesse a oportunidade de poder, e se o dinheiro não fosse uma preocupação, se a família não fosse uma preocupação, qual seria o teu grande sonho, né? Então você começa a atrelar isso. Aquele teu grande sonho pode se tornar uma missão, mas como é que você vai se perguntar sobre isso? O que o mundo precisa? Ou esse meu grande sonho, o mundo precisa dele?
Se sim, é um ponto positivo para você começar a pensar sobre ele. Se esse teu grande sonho, por exemplo, se o day trade é um grande sonho na tua vida, cara, e o mundo precisa, a economia precisa, uma vez que acabar o mercado financeiro, o Brasil ou qualquer outra instituição ou qualquer outro país quebra primeiro, uma vez que quebra a bolsa de valor ou que quebra o mercado financeiro no geral. Quando a gente fala de day trade, a gente não está falando só em dólar, a gente fala em ações, fala em índices, fala em outras vertentes que existem pelo mundo financeiro, ok? Então olha só, focado no day trade, será que é a tua missão ser um day trade mesmo? Aí você começa a perguntar, mas se day trade, a economia precisa de day trade, porque está gerando dinheiro, isso é renda variável, está gerando imposto para o mercado, para a economia no geral. Uma vez que você descobriu aí a tua missão, muito bem, se o mundo precisa, aí você vem para o próximo passo, né? Que é a vocação, cara. O que é a vocação? Do que você pode viver? Você pode viver de day trade. Isso é uma realidade. Ou você pode viver desse teu sonho que você tanto quer para a vida. E se essa resposta for sim, cara, então entenda, tem missão, as pessoas precisam, o mundo precisa, existe uma vocação do que você pode viver. Você começa a viver do teu sonho, e assim você vai começar a lapidar aquilo que você mais busca para a tua vida, e automaticamente isso aqui vai virar uma profissão, né? Por quê? Quando você executa aquilo que você é bom, o teu talento nato, cara, isso vai se tornar uma profissão naturalmente. Você vai fazer sem esforço, sem precisar ter que levantar da cama, desligando o despertador. Vai tocar, você vai despertar, ou mesmo nem toca, você desperta e vai com a tua missão, com a vocação, aquele prazer. E para concluir aqui, se torna a paixão, né? Porque você é apaixonado por aquilo que você sempre sonhou. Cara, eu queria ser músico, eu queria ser jogador de futebol, eu queria ser advogado, eu queria ser contador, administrador, médico. Se esse sonho é possível ser realizado, você começa a fazer essas 4 perguntas que é fundamental para a vida. E quando você define isso para a tua vida, ninguém vai te segurar. Então entenda o seguinte, coloca o day trade aqui no centro das atenções, tá? Coloca aqui, esse é o verdadeiro Ikigai teu, cara. Ele está atrelado com a tua missão, com a tua vocação, com a profissão e paixão. Se tem essas 4 respostas na ponta aí de tua língua, um dito popular, você está praticamente no caminho certo. Se não está, toma cuidado. Se você vem para o mercado financeiro só pensando no dinheiro, é fato que você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, tá bom? Na primeira adversidade que você encontrar pela tua vida, você vai querer desistir e vai falar que isso é jogo, vai falar que isso é problema, que ninguém vive de day trade, como as estatísticas estão cheias por aí, tá? Então pense nisso. Essa é uma forma de você começar a identificar naquilo que você é bom, o teu talento nato. Você começa a encontrar a tua razão de viver, ou o teu Ikigai. Bacana? Muito bom, vamos lá. Deixa eu tirar todos aqui. E vamos dar continuidade aí no nosso treinamento. Olha só, e agora eu quero falar um pouco aqui sobre macroeconomia. Nós precisamos entender um pouco sobre a economia no geral, antes da gente entrar no termo ser day trade, né? As pessoas querem entrar no day trade só porque vê um curso, vê uma informação qualquer, um vídeo qualquer na internet, abre uma conta em uma corretora e começa a colocar dinheiro, baixa uma plataforma, contrata e começa a colocar dinheiro, e vão se dar mal. Por que vão se dar mal? Porque isso é uma profissão que exige muito técnica, exige conhecimento, exige um pouco de talento, exige disciplina, muito mais do que qualquer trabalho em qualquer serviço normal. Então entenda, se você não tem um conhecimento um pouco da economia, do macro, cara, você está fadado a naufragar no mercado financeiro. Mas aí você pode perguntar, mas o que economia tem a ver com day trade, se é uma especulação? Sim, é uma especulação, mas você precisa entender um mínimo do que isso causa, o impacto disso em nossas vidas, o impacto disso no mercado financeiro, para que você comece a abrir um pouco a tua mente com relação ao mercado financeiro, ok? Então nós vamos falar aqui de alguns pilares que são fundamentais para as nossas vidas, que é o IPCA, que é a Selic, que é o PIB, tá bom? São 3 pilares fundamentais para a economia, que também é o calcanhar de Aquiles dos nossos governantes, né? Tudo se move em torno do que? Desses 3 pilares que são fundamentais. O que é o IPCA?
índice de preço comum amplo de inflação. Então entenda o seguinte, a gente convive com isso aqui todo o tempo em nossas vidas e é importante que nós tenhamos o básico conhecimento do que é o índice de preço comum amplo, que é a nossa inflação. Por que o preço sobe? Por que o preço abaixa das mercadorias em todas as cadeias, tá? Seja alimento, seja farmácia, seja roupa, seja calçado, seja construção. Por que sobe? Por que aumenta? Porque existe um índice de preço que faz isso subir e descer. Isso está atrelado ao quê? Está atrelado à economia no geral, está atrelado ao consumo no geral. Então, estamos aqui falando isso em 2020, fazendo esse treinamento, a gente está vivendo isso, exatamente essa manobra que aconteceu dentro do governo federal para que pudesse controlar a nossa inflação. Se a gente pegar aqui o outro contexto, que é a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou a taxa base de juros do Brasil, que está em 2%, isso aqui ao ano, né, 2% ao ano, isso aqui é histórico para o nosso país, né? Isso aqui é quase que taxa base de juros e de países de primeiro mundo. Então entenda, por que está 2%? Porque existe uma preocupação tanto no PIB, que é o Produto Interno Bruto, produção industrial, demonstrado pelas indústrias, e tanto a preocupação também com o IPCA, com a inflação. Agora a gente vai fazer uma reflexão sobre esse sistema com a ótica do mercado. Então olha, por que o governo federal ele baixou a nossa taxa Selic para 2%? Vamos entender aqui primeiro. Ó. Por que a preocupação do governo federal em baixar essa taxa base para 2%, assim que instaurou a pandemia no nosso país? O princípio básico é só um. Uma vez que a nossa taxa base de juro, a nossa Selic, quando o país estava em normalidade, sem pandemia, fica na casa dos 7, 8, 10, já chegou muito mais que isso, né, ao ano. Então, os grandes investidores, tanto interno, tanto externo do país, ele busca países emergenciais para fazer investimento na Selic. Ativos que estão atrelados à Selic. Por que eles fazem isso? Porque são juros fixos, anual, que o risco é praticamente zero ou nulo. É exatamente isso, ele é zero ou nulo por ano. Você não está especulando nada, você está tendo um rendimento fixo, sem risco algum. Então, os grandes investidores, por exemplo, os gringos, eles ficam atrás de países emergenciais para poder investir em renda fixa. Quando a taxa Selic desses países emergenciais, como é o nosso Brasil, está elevado a 7, 8, 10, 12%, 14% ao ano, eles fazem essas aplicações em renda fixa. Querendo ou não, isso atrai investidor, porque quem não quer investir grandes fortunas em ativos de renda fixa com risco zero praticamente, né? Então o que o governo fez nessa pandemia? Uma vez que a taxa Selic está muito alta, o dinheiro some de circulação da praça, porque os grandes investidores, os grandes milionários fazem o que? Investem em renda fixa, certo? Uma vez que o dinheiro está investido em renda fixa, tem pouco dinheiro circulando na praça, na economia, ok? Por que o governo baixou? Exatamente para fazer o dinheiro circular na economia, uma vez que a pandemia veio, fechou todo o comércio, fechou a maioria dos comércios em si, né, com o lockdown. Uma vez que fecha o comércio, acaba a circulação de dinheiro na economia, no mercado, isso pode levar a um colapso, né? Então o que o governo faz? Expulsa praticamente os investidores de renda fixa para que o dinheiro comece a movimentar no comércio. Uma vez que o dinheiro começa a movimentar no comércio, então a lei da oferta e procura. Isso aqui está relacionado diretamente com o produto, o IPCA. Então olha lá, entendendo aqui, uma vez que tem muito produtos, mas não tem dinheiro circulando, o que isso ocasiona? Um aumento generalizado de preço em todas as instâncias, em todas as cadeias, seja alimento, seja farmácia, seja todas as cadeias de produto. Se tem pouco dinheiro circulando e se tem muito produto, o que acontece?
vai baixar o custo desses produtos, né? Tem pouco dinheiro, vai ter que baixar o preço desses produtos. Uma vez que tem pouco produto e tem muito dinheiro circulando, vai aumentar o preço desse produto. Recentemente aconteceu isso com o feijão, né? O feijão ficou quase preço de ouro em termos, por quê? Tinha pouco feijão na praça, né? E nós estamos vendo isso recentemente acontecendo aí também com os nossos alimentos. Começa a faltar alimento, o que acontece? É natural que o preço eleva. Então é a lei da procura e oferta. E por que o governo controla a inflação, baixa a inflação? Para que volte a ter dinheiro circulando no mercado. Uma vez que tem dinheiro circulando no mercado, e se tem muitos produtos também, começa a normalizar a inflação. Então tem muitos produtos, tem dinheiro circulando no mercado, começa a normalizar. Uma vez que tem muito produto, mas não tem dinheiro circulando no mercado, o que acontece? Vai ser obrigado a uma baixa extraordinária dos preços dos produtos. Isso prejudica as empresas, na qual dá emprego para todo mundo. Então o governo tenta controlar em todos os termos, e a Selic e o IPCA é o calcanhar de Aquiles de todo governante. Então o cuidado que tem que ter é só um: o governo abaixou a Selic para trazer dinheiro, porque o dinheiro começa a movimentar na praça. Uma vez que o dinheiro começa a movimentar na praça, porque as pessoas não querem investir numa Selic a 2% ao ano. O que isso traz para nós? Um conceito de novos empreendimentos, novos negócios surgindo no mercado normal e não estão mais em renda fixa. Uma vez que surgem novos empreendimentos, mais dinheiro rodando na praça, isso controla a nossa inflação, que está aí hoje na casa do 3,92% ao ano, e a taxa de juros a 2% ao ano. Então olha só, e tem um outro cenário importante que a gente tem que estar atento, que é o PIB, Produto Interno Bruto. Isso aqui nada mais é do que a produção industrial. Por que esses três estão muito atrelados? É importante a gente ficar atento a esses três cenários aqui, né? Tanto a Selic, tanto o IPCA quanto o PIB. Porque olha, uma vez que tem aqui produto suficiente para que cumpre com a demanda do mercado, as coisas começam a ficar normalizadas. Então não vai ter aumento generalizado de preço, tá bom? Então, ou seja, o governo reduz a Selic para que esse dinheiro que estava em renda fixa comece a circular no mercado. O governo agora é estimulando as indústrias, as empresas aí a produzirem, justamente para que não falte produto na economia, e desestabiliza o nosso governo, desestabiliza o nosso país. Então esse é um entendimento macro da nossa economia, para que nós possamos ficar atentos quando a gente ver passando isso nos jornais. O IPCA fechou na casa de X, Selic está na casa de X, o PIB está assim assado. Isso é a importância da nossa economia, a importância da política no nosso país, no nosso dia a dia, ok? Isso é muito importante que a gente tenha essa reflexão antes de mais nada, antes de ser especulador, antes de ser investidor em renda fixa ou em renda variável. É importante que a gente conheça os principais pilares da nossa economia, que é IPCA, Selic e PIB. Muito bem, feito isso, nós vamos dar continuidade aqui à nossa videoaula. Que é a seguinte, nós estamos falando de mindset financeiro. Então, o primeiro passo que nós precisamos entender antes de qualquer coisa: a gente não pode sair cheio de dívidas, querer vir para o mercado financeiro, principalmente para o day trade, e achar que a gente vai se livrar de todos os nossos problemas financeiros no day trade. Muito pelo contrário. Então, dentro do mindset financeiro, eu gosto muito de falar desse tema que é importante, que é a distribuição financeira. É importante que nós tenhamos esse conceito para a vida, tá? Então, olha só, isso aqui é tema de livro, tirei de um livro, é fundamental, que eu coloco hoje na minha vida, e isso tem funcionado de uma maneira transparente, que te leva a você cumprir com todas as suas obrigações financeiras e também satisfaça todas as necessidades corriqueiras do nosso dia a dia. Qual que é essa distribuição que eu indico para que as pessoas possam ter coerência de como se livrar de dívida, de como também fazer uma reserva para poder vir para o mercado financeiro, especificamente na especulação, que é o day trade? Primeiro passo, olha só,
60% das tuas receitas, do teu salário, daquilo que você produz no mês, você vai fazer o gasto familiar, 60%. 60% de tudo que você ganha, separa isso para gasto familiar, tá? 60% da tua receita você vai gastar com gastos familiar, que é o básico: aluguel, energia, alimento, escola dos filhos, saúde. Isso é importante que a gente tenha na nossa vida. Segundo passo, 10% da receita em investimento para aposentadoria. É importante que você pense na tua aposentadoria, não espere pelo governo federal. 10% objetivo de curto prazo, reserva de emergência. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. É importante que todo ser humano precisa e deva ter a tua reserva de emergência para as urgências que possa vir a acontecer em nossas vidas. E 20% gastos livres, ou se endividado, pagar contas, né? Então é muito importante isso aqui. Então esse modelo 60, 10, 10, 20 é importante. A gente vai ver em diversos livros de finanças, de mindset financeiro, que trata, não especificamente assim, mas diversos, como tem diversos, eu não vou citar nenhum livro, mas tem diversos da gestão financeira, da base financeira, que traz isso. Eu adotei isso para a minha vida, que é o 60, 10, 10, 20, que é fundamental. Beleza? Então vamos aqui para frente. Então, entendido o modelo 60, 10, 10, 20, olha só, vamos aqui da sequência, né? Reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É o que tem disponível para liquidar as obrigações que porventura aparecerão inesperadamente, como problemas com saúde, ser despedido do emprego, ser assalariado, problemas econômicos global, problemas com automóveis, casa, etc. O que é a reserva de emergência? Já fala, é um dinheiro que nós precisamos ter para cumprir com algumas necessidades das nossas vidas, que chega inesperadamente, para você não se colocar em uma situação de risco, né? Ou cair no risco da ruína. Então é importante que nós tenhamos isso. Primeiro passo, antes de ser day trade, a gente precisa pensar no macro. Estou falando isso é uma aula de intenções de macro, de pensamento globalizado, e não só focado especificamente aqui na especulação. E a gente vai ter as próximas aulas especificamente em técnica, mas aqui é uma abrangência para que nós podemos ter consciência de onde que a gente está entrando e o que eu preciso ter preparado primeiro. Então a reserva de emergência é um dinheiro que nós necessitamos ter para cumprir com as nossas obrigações que podem aparecer inesperadamente, ok? Como é que faz o cálculo da reserva de emergência? No mínimo, eu coloco aqui 6 meses dos seus custos mensais. O CM, exemplo, custos mensais: água, luz, telefone, alimentação, combustível, aluguel. De um exemplo aqui de um total de 3 mil, multiplica isso por 6 meses, que é o mínimo que a gente precisa ter da nossa reserva de emergência. Então a tua reserva de emergência, R$18 mil, esse é o valor de reserva que precisamos ter obrigatoriamente em qualquer situação da nossa vida, né? Fator esse, estou gravando esse curso aqui agora, quase passando pelo ciclo da pandemia, mas olha só, foram quase 12 meses, 9 meses de pandemia aí, com muitas dificuldades pela frente, muita gente despedida, muitas empresas fechando. Se a gente tem esse controle, talvez a gente teria ou tenha um fôlego tranquilamente para poder cumprir com as nossas obrigações, sem criar pânico, sem entrar em depressões e sair lá na frente de cabeça erguida. É para isso que serve a nossa reserva de emergência, ok? E olha só, a nossa reserva de emergência, ela é importante que a gente tenha também uma forma de investir essa reserva de emergência, que não fica ali na conta poupança, que vamos lá e voltamos cá, como diz o dito, né? A nossa poupança hoje paga 1,40 ao ano, isso dá 0,11 ao mês, é pouco, né? É certo que a nossa taxa Selic, como que está esse ano, 2% também, não está rendendo muitas coisas, né? Mas temos alguns ativos no mercado financeiro que rende um pouquinho mais do que a poupança, e isso é importante a gente saber. Então olha só, onde investir? A gente precisa buscar sempre o quê? Ativos que tenham liquidez imediata, ativos que tenham risco zero. Se a gente está falando de reserva de emergência, tem que ser risco zero. E o terceiro passo aqui é lógico que o retorno será médio ou baixo, né? O que eu indico para reserva de emergência? Tesouro direto, Selic, ou até mesmo uma conta corrente remunerada, ou a própria poupança, né? Temos também aí alguns CDIs, mas o CDIs ele precisa ser aquele que tenha liquidez imediata, tá? Não pode ser um CDB, por exemplo, que você só pode retirar ele daqui 1 ano, 2 anos.
A gente está falando de reserva de emergência, a gente precisa a qualquer momento sacar isso, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, o que eu indico? Um tesouro direto, né? O que é o tesouro Selic? O que é o tesouro direto? É títulos públicos, né? Paga um pouquinho mais que a poupança, e a nossa Selic não está ajudando nesse cenário, mas quando as coisas voltarem ao normal, nossa taxa Selic está na casa dos 5, 6, 7, até 10, então depende. E aí sim o Tesouro Selic paga, e paga muito bem, né? Então, sempre tomar cuidado aqui também com o imposto de renda, né? Porque tem imposto de renda. É fazer cálculo se de fato está muito melhor que a poupança ou não, mas é importante que esse rendimento aqui, esse rendimento do Tesouro Selic, ele é diário também, isso é importante. A poupança é um falso rendimento, né? Se você não deixar o teu dinheiro ali dentro dos 30 dias, automaticamente você pode perder todos os rendimentos do mês. A diferença do Selic, que de fato já está falando, o Tesouro Selic está atrelado a Selic, tem imposto de renda, mas a liquidez é diária, ok? Então isso é o que eu indico para que você possa depositar ali, depois que você fez a tua reserva de emergência, em ativos que possa te dar segurança, tranquilidade, a qualquer momento que você puder retirar, ele está ali disponível, beleza? Olha só, então agora a gente vai começar a entrar dentro do perfil de investimentos. Todo investimento que você vá fazer, você precisa necessariamente ter um cadastro em uma corretora ou em um banco, que um banco possa fazer essa intervenção para você. Mas o mais comum hoje é corretoras, né? Corretoras de valores. Então vamos entender um pouco mais o que é a corretora de valor. A corretora é um banco digital, onde você faz um cadastro normalmente, como qualquer outro banco digital, como a gente já tem vários por aí, né? Tipo BTG, Banco Inter, tem tantos por aí. Nubank, são vários por aí. E a corretora nada mais é do que também uma plataforma digital, um banco digital, que ele é um intermediador do cliente à bolsa de valor. Então você não consegue chegar na B3 ou na bolsa de valor para comprar ativo, vender ativo, fazer especulação em dólar, em índice, se você não tiver um cadastro em uma corretora, que nada mais é do que um intermediador aí, do cliente, a própria B3. Aqui tem uma ilustração, aqui está o cliente, aqui está a corretora de valor e aqui está a bolsa de valores, a nossa B3, né? Então é importante a gente entender que corretora é necessário para as nossas vidas, tem toda a segurança, tá? Tem todo um contexto por trás das corretoras que te dá segurança e margem para você colocar o teu dinheiro e ficar despreocupado, porque a CVM fiscaliza isso com todo rigor. Então não tenha dúvidas que você, colocando o teu dinheiro ali, terá toda a segurança do mundo, tá bom? Escolha de uma corretora de valores, isso aqui é importante a gente entender que as corretoras cobram corretagem para as intermediações junto à bolsa de valor, ou seja, é o trabalho de movimentar o dinheiro dentro do mercado. Então entenda qual que é o papel da corretora. Tem diversas formas deles ganharem dinheiro, mas uma delas é a corretagem. Então você paga uma corretagem conforme as suas operações dentro do mercado financeiro. Os planos estão abertos para verificar em qualquer corretora, importante é se atentar com os melhores, né? Cada corretora oferece pacotes promocionais que devem ser observados. Já a B3, a Bolsa de Valor, cobra emolumentos e a própria corretora fica encarregada de debitar na conta do cliente ao final de cada movimentação feita dentro do mercado financeiro. Então isso é importante. Então, as corretoras, ela cobra o quê? Ela cobra corretagem. Tem muitas aí agora te oferecendo corretagem zero. Então é importante que nós tenhamos consciência disso aqui. Escolha uma melhor corretora que te dá confiança, pelo teu perfil de investidor, pela tua situação financeira, que te traga benefícios, né? Tem diversas por aí hoje. Eu não vou citar nenhuma corretora porque isso não interessa, mas você pode olhar qualquer uma. Tem Clear, tem Rico, tem corretora modal, o próprio Banco BTG, tem tantas corretoras por aí, a Capto, tem diversas. Eu não vou citar nenhuma para também aqui não intervir na forma de pensar de qual corretora você escolher. Só indica o seguinte: procure, busque, se informe e procure a melhor que te dá mais confiabilidade. Você precisa ter o seguinte: a corretora, na hora que você precisar ligar, se acontecer uma fatalidade, está na operação, precisa de alguma coisa, precisa ter contato com essa corretora, seja por blog, seja por mensagem, seja por telefone, porque no day trade não dá para ficar esperando, né? Então é importante que você tenha esse contato direto.
Então tome cuidado sempre com as promoções gratuitas, que corretagem zero, mas se não tem atendimento, então, ou seja, fica a critério do aluno entender o que é melhor para ele nesse momento, tá bom? Então tem diversas corretoras, você pode procurar uma dessas que eu citei, tanto a Clear, a Rico, a Modal, Genial, Keto, Banco BTG, tem muitas corretoras por aí. Escolha qualquer uma dessas, faça seu cadastro, é simples, a gente não vai entrar nesse detalhe, é cadastro normal, e lá você deposita o dinheiro, baixa a plataforma, compra, adquire a plataforma dentro da corretora, e aí sim você começará a estar apto para poder estudar sobre o mercado financeiro. Bacana? Importante que se escolha uma que traga confiança, segurança, que tenha facilidade de acesso com os profissionais quando precisar. Todas as corretoras são regulamentadas e fiscalizadas pelo Banco Central, CVM, Comissão de Valores Imobiliária, Anbima, Associação Brasileira de Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais, e a B3 e também a B3, a Bolsa Brasileira. Então é importante que nós tenhamos consciência que não temos risco dentro do mercado financeiro, é o próprio risco que você coloca as suas operações, que aí já entra na parte técnica que a gente vai ver mais para frente. Ok? Para essa aula ficamos por aqui, tá bom? Um grande abraço a todos aí e até as próximas videoaulas. Valeu!